Ok, vamos começar mais uma devocional. Nós iremos ler neste momento o Salmo 124. O Salmo 124, assim nos fala a palavra do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu gostaria que você pudesse estar abrindo e acompanhando conosco. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos por eles. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu como presa, salvou-nos a nossa alma, como um pássaro no laço dos passarinheiros, quebrou o laço. E nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nosso Senhor, o Criador do céu e da terra. Amém? Esse texto ele fala que Deus ele é o nosso protetor e o nosso libertador. O salmista aqui ele fala, quando os homens perversos se levantaram contra nós, e se não fosse Deus nas nossas vidas, o texto diz que Ele salvou nossas almas, Ele nos salvou como um pássaro, ele é salvo do seu caçador. Ele diz que quando o laço ele é quebrado, ele é cortado, e esse pássaro ele consegue voar, ele está liberto. E assim Deus ele fez conosco. E ele termina dizendo que o nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. Amém? Isso nos lembra um texto na Bíblia que diz que o fato de não sermos consumidos, de não sermos destruídos, de não sermos aniquilados, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã nas nossas vidas. E com certeza, mais uma vez, essa misericórdia se renovou em nossas vidas hoje. Amém? Vamos orar neste momento? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado pela Tua proteção. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens nos livrado, Senhor Deus, dos acidentes e incidentes. Tu tens cuidado da nossa saúde, da nossa família. Tu tens, Senhor Deus, permitido que venhamos trazer o alimento diário para os nossos lares, Senhor. Porque sabemos, Senhor Deus, que sem Ti nada podemos fazer. E nós temos, Senhor Deus, neste momento, um coração grato diante de Ti, sabendo que Tu és um Deus poderoso, aquele que criou o céu e a terra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Neste momento, nós iremos estar estudando um pouco sobre mentoração cristocêntrica. De fato, o que é uma mentoração cristocêntrica? A gente vai estar aprendendo. Semana 30, grupo de aliança, mentoração cristocêntrica. Qual o nosso objetivo de aprendizagem? Nós estamos aqui com esse intuito de aprendermos sobre o quê? Compreender o conceito de mentoração cristocêntrica como uma visão ampliada do discipulado. Então, essa mentoração ela vai estar ligada diretamente ao discipulado. O discipulado quer dizer fazer discípulo, fazer alunos. Aplicar os princípios de mentoração cristocêntrica para crescer no seu relacionamento com Cristo. Então, mais uma vez aqui nós percebemos que a mentoração cristocêntrica ela está ligada de forma direta aos ensinamentos de Cristo Jesus, ok? Veja essa figura aqui. Nós temos aqui um fruto e eu gostaria que você pudesse, através dos comentários, estar falando que fruto é esse aqui. E os 10 primeiros que comentarem lá sobre a questão desta foto aqui, que fruto é esse aqui, estará ganhando um brinde, ok? Por que existem árvores frutíferas? Qual o objetivo das sementes e frutos? Pode uma árvore ter capacidade de dar frutos e não ser frutífera? Então veja só, nós estamos aqui com 3 perguntas que nós precisamos refletir sobre ela. Por que existem árvores frutíferas?
Bem, o intuito de uma árvore frutífera é alimentação, alimentar os seres vivos. Qual o objetivo das sementes e frutos? Bem, os frutos, como nós falamos, é alimentar. As sementes é continuidade da espécie, não é isso? Pode uma árvore ter capacidade de dar frutos e não ser frutífera? Ou seja, pode uma árvore que foi feita especificamente para dar frutos e mesmo assim ela não dar frutos? Pode sim. É sobre isso que a gente vai estar estudando nesta aula, ok? As árvores frutíferas, assim como nós, nascem para alimentar os outros. Então veja só, aqui nós iremos fazer uma comparação entre essa árvore que dá frutos e nós que somos seres humanos, né? Então, da mesma forma que essa árvore, ela nasceu para alimentar os seres vivos, nós também nascemos com o intuito de alimentar, de produzir frutos e frutos gerados de um relacionamento. Mas esse relacionamento, ele tem que estar ligado a Cristo Jesus. Nós só podemos dar frutos verdadeiros se nós estivermos em Cristo Jesus. Então, mentoração cristocêntrica, embora a palavra mentoração ela não esteja nas Escrituras, ela não esteja na Bíblia, ela tem nos ajudado a retornar, a retomar a forma claramente bíblica do ministério, do discipulado, do ensino. Há muitas parcerias na Bíblia em que podemos observar um mentor que intencionalmente, ele fomenta, ele instiga, ele procura através do seu ensinamento, fazer com que aquela pessoa que está sendo mentorada, ela possa se esmerar naquilo que ela está aprendendo. O crescimento de outra pessoa, ela precisa estar ligado a essa questão de fomentar, essa questão de mentorar, para que ela possa aprender, para que ela possa estar inserida dentro de um contexto de mentoração, ou seja, escuta ativa e representação através de seus atos. Nós encontramos um padrão essencial para uma mentoração cristocêntrica no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao 8. Os frutos que só emergem da permanência em Cristo Jesus. Ou seja, esses frutos só irão aparecer se estivermos em Cristo. Então, o texto de João, capítulo 15, verso de 1 a 8, ele diz: Eu sou a videira verdadeira. Então, essas são as palavras de Cristo. E o meu Pai é o lavrador, aquele que cuida. E toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Deus está falando aqui de algo que na botânica a gente conhece como poda, Ou seja, você cortar para que a planta ela venha se desenvolver de forma melhor. Aí o texto diz: Vós já estáis limpos, vós quem? As pessoas que estão em Cristo, pela palavra que vos tenho falado, estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e a lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então veja só, esse texto diz que nós precisamos estar em Cristo Jesus para gerarmos frutos verdadeiros. O nosso Senhor Jesus Cristo nos explica isso claramente nesse texto que nós lemos. Primeiro, nossas vidas precisam ser frutíferas, nos termos dos seus propósitos, dos seus ensinamentos. Então não haverá caminho a ser frutífero, senão por uma conexão próxima e intencional com Cristo Jesus.
Como o texto lá nos diz, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então essas são as palavras de Cristo Jesus. Enquanto esses princípios se aplicam a uma extensa gama de assuntos na vida do cristão, eles fornecem um foco claro sobre as relações de mentoração que envolvem os seguidores de Cristo Jesus. Acima de tudo, as relações de mentoração devem ajudar os outros a olharem para Jesus Cristo em cada área de suas vidas e estimular o tipo de fruto que vem de uma relação gratificante. Então, isso é muito importante para nossas vidas. Isso aí vai determinar qual tipo de fruto que nós iremos produzir. Árvores boas produzem bons frutos. Nós estamos aqui diante de uma fruta típica da nossa região, né? Manga, por sinal muito bonita. Mas também sabemos que árvores ruins produzem frutos ruins. Nós estamos aqui diante desta figura que eu tenho certeza que você não teria coragem de comer essa fruta aqui. No estado que ela está, com certeza não. Então veja só, Cristo ele trabalhou firmemente para ajudar os seus discípulos a crescerem para que eles pudessem enfrentar cada situação e cada desafio que lhe aparecesse no decorrer das suas vidas. Quando ele os deixou, ele enviou o Espírito Santo para continuar esse papel assistencial. Embora nós nunca possamos repetir a profundidade das relações de Jesus com os seus seguidores, com os seus discípulos, nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas, imitá-los, né? Imitar aqui não é de uma forma pejorativa, imitarmos é sermos seguidores, né, deles. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, nos diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê, não conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de um pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vós. Então, aqui nós estamos diante da promessa do Senhor Jesus, quando Ele diz que deixaria o Consolador, um novo conselheiro, um novo mentor para nossas vidas, que é o Espírito Santo. Então, como podemos considerar a mentoração cristocêntrica como uma visão ampliada do discipulado? Em que situações podem ser aplicadas no nosso contexto? O discipulado e mentoração podem ser igualados? Então, vamos refletir um pouco nessas 3 perguntas aqui e vamos tentar resolver juntos, ok? A mentoração cristocêntrica adequadamente descreve a relação de mentoração que nós temos discutido até agora. No entanto, homens e mulheres podem ser treinados como seguidores de Jesus por outros meios, além dos pares ou da relação de mentor ou mentores, em parceria com um pequeno grupo. Como assim? Participar dos cultos com toda a comunidade cristã, frequentar a escola bíblica para aprofundamento da palavra, envolver-se nos ministérios de serviços da igreja, entre outros. Estes elementos do desenvolvimento do discipulado podem não ser, obviamente, denominados como mentoração cristocêntrica. Contudo, quando um mentor instrui um mentorado no uso das disciplinas espirituais, que disciplinas são essas? Leitura da palavra, oração e meditação na palavra do Senhor. Ele está descrevendo como usar dons no culto coletivo. Esta representa uma assistência que reconhecemos como mentoração de fato,
que é uma parte significativa do crescimento do discipulado. Então, mentoração e discipulado estão ligados um ao outro. 4 princípios de mentoração cristocêntrica que aparecem lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Intenção. Marcos, no capítulo 1, verso 17, Jesus diz: sigam-me. E os discípulos deixam suas redes e o seguiram. É um chamado para relacionamento e uma intenção para responder. Intenção envolve comprometimento e algum tipo de prestação de contas do mentor e do mentorado, né? Então a gente vê que a caminhada ela começa onde há uma recíproca aí, né, de relacionamento, de conhecimento e de busca de interesses entre as duas partes. Associação. Marcos nos conta que Jesus chamou os 12 discípulos para estarem com ele. Lá em Marcos, capítulo 3, verso 14. O tempo era gasto em compartilhar experiência e vida cotidiana. Os relacionamentos de mentoria são geralmente realizados face a face e exigem tempo e comunicação. Os mentores e mentorados se associam e identificam-se um com o outro. Educação. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse: eu vos farei. Marcos capítulo 1, verso 17. Seu chamado foi proposital e ele ensinou os seus discípulos de uma forma holística, ou seja, ele ensinou os seus discípulos de uma forma que ele pudesse enxergar um todo, né? Tudo aquilo que estava ao seu redor, fazer uma leitura, né, das suas vidas, fazer uma leitura da palavra de Deus, fazer uma leitura dos sentimentos, fazer uma leitura daquelas pessoas que estavam ao seu redor, quais eram as suas necessidades ou qual era a sua maior necessidade em si. Ele se comprometeu em transmitir conhecimentos, habilidades, atitudes e, acima de tudo, caráter sadio. O propósito dos relacionamentos de mentoria é educar da mesma maneira. Reflexão. Jesus gastou muito tempo fazendo perguntas e desafiando as pessoas a refletirem sobre as situações e noções pré-concebidas. Então Jesus ele veio, né, justamente para trazer essa questão reflexiva para nossas vidas, para que nós pudéssemos, né, estar refletindo sobre muitas coisas, muitos aspectos do nosso dia a dia, como por exemplo, qual a finalidade do ser humano aqui na Terra. Eu nasci de fato para fazer o quê? Então Jesus traz essa reflexão para os seus seguidores. O que preciso para aprender de Deus? Para ser um mentor cristocêntrico. Então até aqui com certeza você já aprendeu o que é ser um mentor ou o que é mentoria cristocêntrica. Então o que é que eu preciso aprender para ser esse tipo de mentor? Então a gente viu até aqui que, em primeiro lugar, você precisa estar ligado, não é, inteiramente, né, a Cristo Jesus. Para que você possa ser esse mentor, para que você possa trazer para a vida das pessoas esse tipo de mentoria. Então, façamos, né, uma reflexão sobre isto, ok? Bem, eu espero que você tenha gostado desta aula. Não esqueça de dar o ok lá para que eu saiba, né, que você assistiu, para que dessa forma você possa ter a sua presença virtual, ok? Que Deus nos abençoe, fiquem com Deus.